Deixa o pessoal voltar um pouquinho aí pra gente começar de novo aqui, seu gênio. Boni. E o Negão? O Negão deve ter gostado dessa história de treinar tomando cerveja comendo pizza, né? Café. Tomando um cafezinho pra comer 2 pizzas daqui a pouco. Deixa o pessoal ir voltando pra seu Eugênio terminar o que ele tava falando aqui. Quis coxinha. Tu lembra a tua história como tava, né, Thiago? Vai nessa vida aí que você vai ver. Tá sem áudio aí, é? Ah, beleza. Só um minutinho, tá, seu Eugênio? Que o pessoal tá voltando, entrando de novo. Eu vou deixar a live salva. A live vai ficar salva lá no meu feed aí do Instagram. E eu vou postar lá no YouTube também. Passar ela para o seu Eugênio. Tá bom, vamos perguntar. Ele tá vendo aí as perguntas sobre treinamento. Se o pessoal tiver pergunta aí, pessoal, pode fazer que eu vou lendo aqui e vou passando pro seu Eugênio, tá? É, Carlos, o sistema é bruto. O pessoal tem medo de comer carboidrato, né? Complicado. A gente vê atletas aí, os caras passando 2 meses zerando carboidrato, 2 meses. Vou colocar o seu Eugênio, tá, pessoal? Pra gente terminar o papo aqui, se despedir dele. Já faz 1h e 15 minutos que a gente tá aqui tomando o tempo dele. Ótima pergunta, Power Jim. A importância do treinamento básico, né? Nos treinamentos dos atletas. Deixa eu chamar aqui o seu Eugênio, tá? E aí, seu Eugênio? Oi, tudo bom? Aproveitando uma pergunta aí de um rapaz, pedindo para o senhor falar a importância dos exercícios básicos no treinamento de musculação, na formação de um atleta. Os levantamentos básicos são os 3 básicos do powerlifting, né? São todo atleta que se preze de bodybuilding, ele se especializa nesses 3 movimentos, que é o quê? O agachamento, o terra, o supino e o terra, nessa ordem, né? Então, quando você se especializa nesses 3 movimentos, você vai estar naturalmente dotado de grande força e volume muscular, porque trabalha o corpo inteiro, né? É claro que existem épocas em que você não vai fazer um treinamento muito pesado, principalmente quando você está em pré-contest, né? Aí você vai dar uma lapidada, um trabalho mais destinado a aprimorar, né, o seu potencial físico,
vai fazer uma dieta mais restritiva, etc. Mas em off-season, os 3 movimentos básicos do powerlifting são fundamentais, né? Se vocês pegar mesmo os atletas mais modernos, né, internacionais, vocês vão ver que eles têm sempre na sua programação de treinamento, na sua rotina, a inclusão do agachamento, do supino e do terra. Principalmente o do agachamento e do terra. O supino não é nem tão fundamental assim, mas o agachamento e o terra são fundamentais para dar força básica, né? Quando você faz um terra pesado, você trabalha todos os músculos do corpo, inclusive o abdômen, né? Pela contração interna dos músculos abdominais. Tem muita gente que fica um tempo sem fazer um terra, quando faz, sente dor no abdômen, pega o abdômen. O agachamento é a mesma coisa. Quando você agacha, você está lá embaixo, fazendo agachamento completo, o abdômen fica em contração interna para poder proteger a coluna. É uma contração muito forte, né? Toda a estrutura do corpo, né, no agachamento está sendo utilizada de maneira muito intensa. A mesma coisa ocorre no terra. Para os moderninhos que falam em core training, né, que é treinamento dos músculos centrais do corpo, que vem o abdômen, o oblíquo, o transverso, o reto abdominal, o conjunto do abdômen, os lombares, né, glúteo, etc., são muito mais solicitados, por exemplo, no agachamento e no terra, do que nesses treininhos específicos de core training. Então, no meu entender, existe uma fase no treinamento do bodybuilding, treinamento do atleta de fisiculturismo, que esses 2 exercícios, principalmente, têm que ser fundamentalmente incluídos. Tá? É isso aí. Uma pergunta que fizeram aqui em relação a... É uma pergunta bem básica, né? Mas toda pergunta é válida. E o que seria melhor priorizar para um atleta, um bodybuilder? Um treinamento mais técnico ou com mais carga? Carga sempre com técnica, sempre com boa técnica. Colocar mais peso só para se mostrar ou para ferir a técnica não é um procedimento inteligente. Você tem que colocar, sempre que você conseguir um certo número de repetições propostas, por exemplo, vou fazer um treino mais voltado à hipertrofia e à força. Então, você vai treinar entre 5 a 10 repetições máximas. Se você chegar às 10 repetições e conseguir fazer 12, 15, faça. Mas é sinal que o peso está leve, que você está mais forte, então você precisa pôr mais carga. Agora, desde que você faça o movimento com técnica, os movimentos preferentemente mais amplos, completos, né? com segurança. Tem gente, por exemplo, que vai fazer um agachamento, que eu vejo aí, que coloca um monte de peso e parece que ele vai ter um espasmo. Ele ameaça assim de descer e não desce, né? O leg press, então, é o campeão, né? Que ela coloca um monte de anilha, enche lá, manda subir 3 caras e ameaça descer e não desce. Sabe? Isso aí é ridículo. Não é assim. O peso tem que ser aumentado na medida que você fica mais forte. Você não aumenta o peso para ficar forte. Você não aumenta o peso para ficar forte. Você primeiro fica forte e depois você aumenta o peso. Esse é o processo. E a boa técnica, a execução bem feita, sentir os músculos serem exercitados, é de fundamental importância. Então não adianta simplesmente atuchar um monte de peso e fazer mal feito, porque corre risco de uma lesão, né? O benefício é mínimo, quase nulo, só tem prejuízo, certo? Exato, respondido. Vou mandar um abraço para o nosso amigo Fernando Sardinha, que está aí na live. O Sardinha está aí? O Sardinha é um exemplo tipo de quem sabe treinar.
dá aula para muita gente boa por aí. Inclusive, ele ficou muito feliz quando eu falei com ele que a gente ia fazer a live. Ele falou comigo, ficou bastante feliz. Sardinha é meu ídolo. Tem mais uma pergunta aqui que fizeram, que é o que costumam fazer sempre, esse tipo de pergunta. Por que os atletas hoje, com tantos recursos novos, com recursos avançados, não conseguem mais atingir o físico como a grande maioria dos caras dos anos 90, por exemplo? O que o senhor acha? Falta de treino, não fazem dieta, tem tanto recurso hoje. Tem vários atletas no Brasil que atingiram altíssimos níveis hoje em dia, né? Eu me lembro no ano passado, quando o Luiz Otávio esteve aqui para aquela feira aqui em São Paulo, como é que era? Expo, né? Expo Nutrition, não, uma feira aí. O Luiz Otávio foi convidado pela Black School para vir. A Black School patrocinar a vinda do Luiz Otávio. O Luiz Otávio falou para mim, Eugênio, eu estou impressionado com o número, a quantidade de atletas grandes, bem construídos, bem constituídos. Nos Estados Unidos não tem disso, não. Eu moro na Califórnia. Eu estou impressionado com a quantidade de atletas grandes que nós temos aqui hoje. Se nós tivéssemos tudo isso que nós temos aqui hoje, eu não precisaria ir para os Estados Unidos, ele falou. E é verdade. Normalmente, o brasileiro não dá a importância que ele tem a ele mesmo, né? Então, nós temos grandes atletas, sim. Nós temos grandes atletas. Agora, acontece que tem uma turminha, né, bastante grande, que é a turminha da internet, né? A turminha que o professor não tem importância, que os mais velhos não sabem nada. Outro dia mesmo, para citar um exemplo, outro dia eu tive um problema aqui na academia, que foi bem contornado, com duas clientes, né, treinando uma técnica de treinamento do circuit training. Circuit training. É o treinamento em circuito, né, onde você faz 3, 4, 5 exercícios, 6, às vezes 7 exercícios seguidos um do outro para partes diferentes do corpo. Achando que aquilo era super moderno. Aquilo foi instituído pela primeira vez no livro Circuit Trainer, do Raul Mollet, presidente do Comitê Olímpico Belga, em 1941. Quando era isso para atletas olímpicos, que ele escreveu também o Power Training, né? Treinamento de força para atletas olímpicos. Foi quando se ouvia a primeira vez o nome musculação, inclusive. 2 bons livros, eu li os 2. Ainda não tem tradução em português. Mas, veja, elas achando que estava abafando, que era moderníssimo fazer aquilo. Primeiro, que é um conceito antigo, que achava-se que a musculação não trazia benefícios ao sistema cardiovascular. Traz. Esse negócio de terminar o treino de musculação e ir para a esteira que vou fazer um cardio, poxa, o que você fez antes do treinamento de musculação? Você fez cardio também. O seu sistema cardiovascular também foi beneficiado com o exercício de treinamento de força, no sentido de desenvolver uma capacidade para o sistema cardiovascular, para o coração, de resistir a eventos de alta intensidade. O que é um evento de alta intensidade, por exemplo? É um infarto. O corredor tem menos resistência ao infarto do que o levantador de peso. Está documentado, sabe? Então, a pessoa acha que está fazendo coisa moderninha, que aconteceu muitas vezes há quase um século atrás. Não se usa mais esse sistema. Primeiro que vai separar vários aparelhos para 1 ou 2 pessoas treinarem. Isso não é lógico dentro de uma academia moderna, né? E segundo, que não tem resultado, você desvia muito o fluxo sanguíneo de um grupo para o outro, vai alternando, e o resultado é pífio em termos de hipertrofia muscular, né? É pífio.
Então, não se tem gente fazendo isso. E outros absurdos, né? Que acham que é novidade. Só acham, porque não é coisa que é antiga, que já fez há 50, 80 anos atrás, e se deixou de fazer porque não tinha resultado. Esse é o problema, né? Esse é o Exato. problema. A internet deu voz a todos, democraticamente, o que é muito bom, mas, infelizmente, deu voz a muito idiota. E uma multidão de pessoas que seguem os idiotas. Pessoas que não pensam, raciocínio, né? Você é obrigado a ter, por lei, a ter um professor credenciado pelo sistema CREF-CONFEF dentro da academia como responsável. Os caras acham que o professor está ali para encher o saco. Né? O cara cursa 4, 5 anos de faculdade, faz pós-graduação, lê, estuda, está acompanhando sempre e não vale nada, porque eles é que sabem, porque alguém que tem 1 milhão de seguidores é que sabe. Quantos campeões esse cara fez? Né? Aí que está. Quem é esse cara? Muitas vezes nem informação na área ele tem. Ele apenas é muito feito, né? Muito expert em informática. Né? Ele sabe se comunicar, ótimo, legal. Mas daí você vai seguir cegamente uma pessoa dessa? Está errado. Né? Exatamente. Ô, seu Eugênio, pegando o gancho aí desse assunto, tem uma pergunta aqui também que é o seguinte: sobre essas estratégias usadas hoje, que os caras fazem aí, eu sei a posição do senhor, mas eu queria ouvir a resposta para todo mundo ver, né? Em relação a essas dietas de zero carboidrato que os caras fazem, 2 meses, 3 meses eu já vi fazendo a questão de zerar a água do atleta para uma competição, que ainda fazem muito isso. Bom, cada indivíduo é um indivíduo. Né? Eu gostaria de saber quais são os resultados que eles obtêm com isso. Quantos campeonatos esses caras conseguem ganhar com esse procedimento? Por exemplo, restringir a água. Vamos analisar. A gente está aprendendo todo dia, né? Eu sou muito fã daquela famosa frase dos antigos gregos que diziam: só sei que nada sei. Estou sempre aprendendo, sou louco para aprender, né? Então, eu acho que todo mundo devia ser assim, né? Eu sei um pouquinho de alguma coisa. Mas sobre a água, tem coisas que são incontestáveis. Qual é o percentual de água no corpo humano? Perto de, no mínimo, 70% no corpo adulto. É a água. 70% ou um pouco mais é água. O músculo tem mais de 80% de água. O sangue tem mais de 90% de água. Nós somos água. Nós somos hidrato de carbono. Aí o cara elimina a água. E, consequentemente, também elimina o carboidrato, elimina a batata, elimina o arroz, que tem uma grande quantidade de água. Né? Bom, o sangue, o plasma sanguíneo, fica denso, porque não tem água, falta água. O coração se esforça para bombear o sangue para o corpo todo, inclusive para o cérebro, inclusive para os músculos. Né? Aí a pressão arterial sobe. O cara está à beira de um infarto ou de um acidente vascular cerebral. Ainda abusa de diuréticos. Aí abusa de diurético e outras cositas más que nós sabemos. Coisas que muitas vezes não tem nada a ver, lamentavelmente. Então, o cara... E outra, sobre o aspecto prático, é o seguinte: você está seco, definido. Né? Seco não quer dizer que você está desidratado, é um engano. Músculo é água. Quando você vê um atleta denso, vascularizado, né? Com aquela separação muscular impressionante, ele está hidratado. Os músculos estão cheios de água, de glicogênio, que é carboidrato. Glicogênio é carboidrato.
né? O carboidrato se transforma em glicogênio e leva com ele, com o glicogênio, para cada unidade de glicogênio, 3 de água para dentro. O cara pode aumentar, na véspera da competição, se hidratando, 3, 4 quilos de músculo. O músculo fica denso, vascularizado, começa a aparecer veia trucutelada, né? Grande, né? Esse é o certo. É isso que o árbitro quer ver no atleta de competição. Ah, o cara entrou seco que nem o deserto. Sim, e daí? Cadê o músculo? É o que o senhor sempre fala, né? Né? Os atletas no palco Cadê a puxam a orelha. densidade? Né? Então é um erro. Aí você, numa situação de estar com pouco carboidrato e sem água, ou com pouca água, você vai aquecer. O que acontece? Nada. O músculo não incha, ele se recusa a ficar entumecido. Por quê? Porque não tem água no sangue. Além de ser um risco enorme para a saúde, do ponto de vista prático do competidor, é um erro. É um erro. A água tem que ser tomada naturalmente, normalmente. Não precisa tomar 8 litros de água por dia, isso é bobagem. Mas 3, 2, 3, 4 litros por dia é o aconselhável, né, para o atleta. A única coisa é que no dia da competição, tomar menos água, bem menos água, talvez um meio litro, 1 litro, só para no horário da competição, para evitar aquela sensação que muita água vai dar para o indivíduo, né? Que pode dar até causar náusea, mal-estar, né? Então, por isso, no dia, se diminui um pouco a água. Mas, normalmente, vai tomar água normalmente. Eu sou de uma época que se tomava água destilada. Tem gente fazendo isso hoje. É um erro. É um erro. É para otimizar a eliminação de sais minerais. Isso é muito importante, o sal mineral. Por que se corta, normalmente se corta o sal? Nem todos fazem isso, mas se fez muito e ainda se faz, tipo 48 horas antes da competição, zero sódio. Né? Zero sódio. Quando zero sódio, tem que ver se você não está comendo alimento ou tomando água com muito sódio. Clara de ovo, por exemplo, os caras comem bastante, é riquíssimo em sódio. Então não é um alimento próprio para pré-contas, clara de ovo. Tem que ser eliminada, porque tem muito sódio. Águas minerais, tem que verificar a quantidade de sódio. Porque quando você restringe o sódio, o organismo detecta um estado emergencial e puxa toda a água do subcutâneo para dentro do músculo. Faz com que migra, levando muito glicogênio com água para dentro do músculo. Aí o cara fica grande, denso, né? Vascularizado e seco. Seco por quê? Porque puxou a água do subcutâneo para dentro do músculo. Então, essas estratégias a gente aprendeu a duras penas, mas é assim que se faz. Né? Verdade. Agora, há variações de indivíduo para indivíduo, né? E geralmente, seu Eugênio, nas competições que a gente realiza, os atletas que a gente vê tendo algum tipo de problema no palco, passando mal-estar, geralmente são os atletas que usam essas práticas, né? De zerar água, fazer esse tipo de coisa. Eu lembro-me que no campeonato do Mister Universo, onde eu consegui ser vice-campeão, fazendo o trabalho com o senhor, a maioria aqui sabe que eu faço o trabalho de competição com o senhor, foi o melhor campeonato que eu participei, né? E eu estava justamente fazendo isso aí, comendo, tomando água, da mesma forma que o senhor está falando aí. Eu estava muito bem. Estava para ter competido 2 horas no palco porque eu tinha gás, tinha força. Há uma problemática aí, né, que a maioria dos atletas, bodybuilders, internacionais, campeões, reduzem drasticamente a água, reduzem drasticamente o carboidrato, aumentam a proteína, etc. Tal. Mas será que é mesmo isso que eles fazem? Quando você vai estudar, está aqui, ó, aqui tem o Franco Columbo, um livro do Franco Columbo,
né? Antigo. Né? Franco Columbo, os que mesmo os mais novinhos conhecem, né? O Franco Columbo, ele tem aqui, ó, ele fala sobre nutrição. Ele fala sobre nutrição aqui. Houve uma época, né? Houve uma época que o Franco Columbo, muscularmente falando, era o melhor atleta. Inclusive melhor que o Arnold Schwarzenegger. Inclusive melhor que o Arnold Schwarzenegger, mais completo. Só que é pequenininho, né? Pequenininho assim, de altura, né? Agora, no livro de nutrição dele, e ele já faleceu ano passado, né? Médico e tal, ele não fala nada disso. Quando você vai ler a preparação dos grandes atletas do pré-contest, não é nada disso que acontece, não. Ao contrário, eles aumentam o carboidrato. Por exemplo, tem atleta, eu conheci alguns, que nem competiam porque o professor, ou o técnico, o treinador, disse que não podia comer feijão. Se eu não posso comer feijão, eu não vou competir, porque eu não fico sem feijão. Me falaram, né? Agora, o que tem o feijão? O feijão é dado em dietas para emagrecimento. Porque o feijão é um alimento protídeo, ele é uma proteína vegetal, em primeiro lugar, mas ele é uma proteína. Ele tem muito ferro, tem cálcio, tem alta proteína, de primeiríssima qualidade. Do arroz, né? Agora, você não vai comer uma feijoada. Eu não estou falando de comer uma feijoada com pé de porco, orelha de porco. Não estou falando feijão. Né? Feijão cozido com água e sal. Eventualmente com alguma carne magra no meio. Né? Mas o feijão, coitado do feijão. Interessante que tem muito atleta, isso todo mundo sabe, que faz a dieta pré-contest dele com batata, e os leigos têm medo de comer batata porque batata engorda. Dá para entender isso? Na realidade, é a quantidade que você come que engorda, ou tira a forma. É a quantidade. Né? Um copinho de leite durante o pré-contest não vai estragar a dieta. Agora, se você tomar 2 litros por dia, aí vai estragar, né? É lógico. Então, o problema é a quantidade. Agora, qual é a quantidade ideal? Não existe quantidade ideal. Depende de cada indivíduo. Depende de como é que ele treina, o metabolismo basal dele, se é mais rápido, mais... Tem gente que tem um metabolismo muito acelerado naturalmente. Geralmente, quem tem muita massa muscular tem um metabolismo bem mais acelerado que quem tem menos massa muscular. O aumento da massa muscular acelera o metabolismo basal. Você pode comer mais sem engordar, porque você tem mais músculo. Né? Agora, isso é muito relativo, claro. Você tem que dosar, indivíduo a indivíduo. Por exemplo, eu não costumo dar exercício aeróbico, né, para o pessoal em pré-contest. Mas, em alguns casos, eu dou. Por quê? Porque o exercício aeróbico, pouco, ou muito, ou mais ou menos, ele trabalha contra a massa muscular. Você perde músculo no exercício aeróbico. Não há dúvida sobre isso. Qualquer tratado científico hoje demonstra claramente que o exercício aeróbico promove perda de massa muscular. Em alguns indivíduos, muita massa muscular. Isso não interessa para o bodybuilding. O cara suou a camisa, fez o diabo para conseguir a massa muscular, depois perde fazendo corrida, né? Fazendo esteira, ou bicicleta, sei lá o que for. Então... O que vai fazer com que ele se apresente bem é a dieta. Por exemplo, posar. Os caras não posam, tem que posar. Posar deixa o cara... A isotensão deixa o cara tanto ou mais ofegante do que fazer uma corridinha na esteira. Verdade. E ninguém não faz, é? Né? E outra, e a isotensão é bom porque você consegue um controle muscular muito grande e é o que você precisa no palco para apresentar o seu físico.
Você precisa desse controle. Se você não treina a pose, você não vai ter esse controle. A isotensão, ou seja, a tensão dos músculos, das poses, né? Ela faz com que haja um grande fluxo sanguíneo na área, o que ajuda também na melhora da densidade muscular. Né? Só tem benefício posar para quem vai competir. Né? Enquanto que o aeróbico é discutível. Em alguns casos eu passo, quando o cara tem problema com a dieta. Geralmente, o cara que fura a dieta tem que dar aeróbico. E geralmente perde massa muscular junto. Ô, seu Eugênio, uma dúvida que todo mundo tem, o pessoal sempre fala em relação a cortar todo tipo de fruta da dieta de um atleta. Segue a mesma linha do feijão. Isso é outra atitude totalmente absurda. Né? Inclusive, alguns nutricionistas alegam que antes o ser humano, né, os homídeos, eles tinham dificuldade em ter frutas, porque encontravam esporadicamente na natureza. E hoje tem abundância. Não fala, peraí, não é porque eu tenho abundância de frutas que eu vou comer um monte de fruta. Você tem que ser razoável. Né? Em algumas situações, a fruta tem que ser bastante reduzida. Mas diminuir a fruta até no off-season é um absurdo. A quantidade deve ser controlada, concordo. Agora, por exemplo, banana. Tem frutas, por exemplo, que são pouco calóricas. Morango, por exemplo, tem pouquíssima caloria. A melancia tem pouca caloria, baixa caloria. As frutas estão relacionadas como talvez o alimento mais saudável, junto com os grãos, que possa existir, e as verduras, que possa existir na natureza. Certo? Nós temos que pensar também na saúde, não só no desempenho. Exatamente. Né? O que adianta você chegar no apogeu físico e morrer em seguida? Acontece. Nós sabemos que acontece. E não é só no fisiculturismo. Né? Acontece por quê? Porque por causa de situações que o cara acaba comendo erros graves que comprometem a saúde. Entende? Então, o problema é a quantidade. Por exemplo, 2 bananas amassadas com aveia no off-season, pelo café da manhã, por exemplo, é altamente recomendável. Não tem problema nenhum. Claro, quando chega bem próximo da competição, você vai estar com uma dieta mais restritiva. Então, você vai ter que abolir algumas coisas. E as frutas, provavelmente, ou são abolidas ou são minimizadas. Né? Mas você chupar uma laranja, não tomar o suco da laranja, que é uma concentração de calorias, mas chupar, comer uma manga com aquela parte branca, é celulose, aquilo é bom para as fezes, tal, aquilo é saudável. Isso não vai estragar a dieta de ninguém. Né? Ô, seu Eugênio, falando em dieta, uma coisa que eu aprendi justamente com o senhor, que vai, digamos, contra o que quase todo mundo usa hoje, os atletas quase todos usam, que é a questão de diminuir o carboidrato muito ali na reta final da competição e manter a proteína alta. Aonde a gente fez um trabalho meio oposto, diminuir a caloria nas proteínas e na gordura e manter um carboidrato relativamente alto, as calorias da gordura e da proteína. E como eu falei, foi o melhor físico que eu consegui até hoje. Quando eu falo isso para o pessoal acha que não entendem muito. Vários atletas exponenciais a nível de Olímpia, nas suas entrevistas, declararam isso, que eles atingiram a melhor forma deles quando o técnico deles insistiu em eles comerem mais carboidrato na dieta pré-contest. O que engorda? Excesso de caloria. Então, o que você faz? Você começa primeiro a reduzir alimentos muito calóricos. As frutas são calóricas. A gordura, em geral, é calórica. Né? Então, tem que reduzir isso aí.
Aí você vai reduzir carboidratos tipo lixo, carboidrato vazio, também você reduz ou elimina, né? Agora, você reduzir drasticamente o carboidrato bom, né? Carboidrato alimentar, uma batata, um arroz, né? Uma leguminosa em geral, umas folhas, tal, os grãos em geral. Não é para comer chocolate, né? Não é dieta, né? Mas você aumentar o consumo desse tipo de carboidrato, né? E reduzir a quantidade de ingesta de proteína. Porque no off-season você precisa de mais proteína, porque e precisa de carboidrato para ter energia. Sem carboidrato você não tem energia para treinar, né? Sem energia você não treina direito e vive mal. Então, você aumenta a proteína. Agora, está documentado que grandes quantidades, 4, 5 gramas por quilo por dia, são totalmente desnecessárias. O máximo que se observou, que se mediu da assimilação de proteína de um atleta de força, foi 1,7 por quilo por dia. Não chegou a 2 gramas de absorção. Outra coisa, faça uma experiência, você já fez, você sabe disso. Experimente eliminar totalmente o alimento proteico durante uma semana. Tira. Come só carboidrato bom. Alguns tipos de fruta, grãos, cereais, né? Arroz, tal, batata, cozida, não frita, tal. E você vai ver que você não vai perder massa muscular. Ao contrário, você vai ganhar. Mas por que parou de comer proteína? É lógico, porque o fenômeno do aumento da proteína não se dá, ou perda de proteína, não se dá em alguns dias. Muitas vezes, eu deixo o atleta a semana inteira da competição sem comer proteína nenhuma. Se quiser um pouquinho de freito de frango, tudo bem, vá lá, mas não precisa. Ele não vai perder massa muscular nesse prazo. Ele perde se ele tira o carboidrato. E você vê isso. O cara sobe no palco, magrinho, não definido, magrinho, seco, sem músculo. E comeu um monte de proteína e zerou o carboidrato e a água. Exatamente. Faça o oposto para ver o que acontece. Experimenta, não custa nada. Porque se você fizer sempre a mesma coisa, não pode esperar resultado diferente, já diz o ditado. E é verdade. Tem que experimentar. Né? Ô, seu Eugênio, fizeram uma pergunta aí que o Rodrigo até se espantou. Para o senhor falar um pouco sobre aeróbico em jejum e volume de treino. Sobre o aeróbico em jejum. É verdade que a atividade aeróbica queima gordura durante a atividade. O anaeróbio, no caso a musculação, queima gordura, muita gordura, depois do treino. Isso também é verdade. Queima mais que o aeróbico. Está demonstrado, até médicos endócrinos que trabalham com obesos mórbidos tiraram os exercícios aeróbicos e deram musculação. O resultado é uma maravilha. Então, isso é importante ter em mente. Então, fazer aeróbico em jejum. Tá, vamos lá. O importante não é qual gordura você vai gastar. O importante é o déficit calórico. Porque se você faz aeróbico em jejum, você vai perder gordura. Sem dúvida. Vai perder a sua gordura. Mas você vai repor ela de novo. O que é importante? É o déficit calórico. Sabe? Então, é verdade que você perde gordura fazendo aeróbico, mas não é importante. Não é importante. O que é importante é o déficit calórico. Se você entra em déficit calórico através da dieta, através do treinamento, não importa qual seja o treinamento, você vai emagrecer. Simples assim. Fazer aeróbico em jejum é condenado por 99,9% dos nutricionistas e nutrólogos, porque é perigoso.
Quando você vai fazer musculação, você não vai comer alguma coisa chamada pré-treino? Vai, né? Ah, sim, Pelo sim. menos todo mundo usa o pré-treino, né? Antigamente a gente comia o x-mico, que era o pão com banana, né? Outros enfiavam a barra de chocolate diamante negro dentro de um pãozinho, comia e ia treinar, para dar energia. Funcionava. Funcionava, dava energia, né? Precisa de energia. Por que vai fazer aeróbico em jejum? Sem comer nada. Não vai tomar nem um pré-treino? Sabe, não tem lógica. Vai perder gordura? Vai. Mas vai repor de novo depois, quando você comer. Entendeu? Então, o que emagrece? É o balanço calórico negativo. Né? Então, não é recomendável fazer isso. Não é lógico. Não é necessário. E é perigoso. Ô, seu Eugênio, perguntaram aqui agora, né, gostaria de saber sobre dieta à base de vegetais, eliminando completamente proteína animal. O que o senhor acha? O ser humano, isso não sou eu que digo, é a ciência que diz, o ser humano chegou até onde chegou porque ele é onívoro, quer dizer, come de tudo. Ele é um aproveitador. Ele não é carnívoro. Um leão, por exemplo, não pode dar vegetal para ele, que ele vai morrer. Né? E agora, a maioria dos animais, onde se situa o bicho-homem, nós somos onívoros, nós comemos de tudo. Então, o indivíduo pode perfeitamente subsistir, viver bem, apenas comendo vegetais. Por exemplo, feijão com arroz. O arroz isoladamente do feijão, ou o feijão isoladamente do arroz, eles têm proteína, mas não são completos em aminoácidos. Agora, quando você junta o feijão e o arroz, eles se completam em aminoácidos. Então, é uma proteína de boa qualidade. Arroz e feijão. Uma folha de alface tem proteína. Risquinho, mas tem proteína. E tem gordura, uma folha de alface. Pouquinho, mas tem. Porque nós temos que imaginar que o organismo humano é como o que você come. Ele é composto de gordura, de carboidrato, de proteína, etc, etc. Então, resumindo a questão, você pode perfeitamente viver só comendo carne e você pode viver perfeitamente comendo só vegetais. Mas vão existir algumas carências lá na frente, tanto de um grupo quanto do outro. Né? Alguns nutrientes só tem nas carnes, nas fissuras, nos miúdos, nas carnes em geral, e outros nutrientes estão contidos nos vegetais. Então, qual é o ideal? É servir dos dois. Tem pessoas que não comem carne. Tem pessoas que não comem. Quando se fala, desculpa, principalmente Não. quando se fala em bodybuilding, né, em atletas de competição, fazer uma dieta sem nenhum tipo de proteína animal já fica um pouco mais difícil, né? De manejar também essa dieta. Tem vários exemplos na história do bodybuilding, de grandes atletas, que mostram que o ovo lacto vegetariano que ele come, porque o vegano puro, nem mel de abelha ele usa. O vegano puro, ele não come nenhum derivado de animal, menos ainda o próprio animal. Né? Eu estava lendo esses dias, só por curiosidade, o beija-flor. Todo mundo acha que o beija-flor vive do néctar das frutas. Não, senhor. Ele se serve do néctar das flores, né, ou do frasquinho com água e açúcar que você coloca, mas ele come insetos também. Ele precisa de uma quantidade de proteína animal para viver. Né? Eu estou criando uns aí, passarinho solto, né, nos comedouros aí, eu estou lendo a respeito. Eu achei isso aí, né? Que o cara mostrou que eles se alimentam também de proteína animal. Mas, voltando ao caso, os bodybuilders,
um deles é o grande Bill Pearce, né? O Bill Pearce tornou-se vegetariano por volta dos 40 anos de idade. Mas ele não era vegetariano puro, ele era ovo-lacto vegetariano. Comia ovos, tomava leite e derivados do leite, queijos, né? E ganhou o Mister Universo pela última vez, inclusive em cima do Sérgio Oliva, que já era Mister Olímpia, em 1971, como vegetariano. Não é que ele era vegetariano puro, ele não comia carne, mas ele comia proteína animal, né? Principalmente os ovos e o leite, e os derivados do leite. Então, não existem limitações. Tem muitos atletas que são vegetarianos puros e alguns que são mais carnívoros que outros, né? É também uma questão de gosto. Questão de gosto. Tem pessoas que não gostam de carne, né? Não se sentem bem. Tem outras que, se não comer carne um dia, já começa a sentir problema. Então, precisa ver isso aí. É muito individual também, né? Isso É muito pessoal. Mas você pode ser um atleta sendo vegetariano ou sendo um cidadão carnívoro. Perguntaram aqui, eu acho que o senhor já falou aí, qual o melhor livro do Bob Hoffman, em sua opinião? O senhor tem livros em mãos. E se o senhor gostava de utilizar algum princípio do Big Arm nos seus atletas? Ou usa ainda? Eu tenho um livro do Big Arms aqui, que é esse livro aqui do Hoffman, de 1939, né? Ele fala sobre atletas, tem até aí o Eugênio Sando, e Grimbeck, etc. Grimbeck bem jovem, com 19 anos. O Hoffman, ele tinha uma equipe de escritores que produziu muitos grandes artigos sobre treinamento, mas principalmente treinamento voltado também para a força. Vamos lembrar que o Bob Hoffman foi, durante muitos anos, o chefe da delegação norte-americana de levantamento de peso olímpico, né? Onde um dos levantadores era o John Grimmer, que depois se tornou o Mister Universo, o primeiro Mister Universo da NABA, né? Que é o mentor do Reeves e outros. Então, o Hoffman, ele já nessa época, nesse livro aqui, ele fala o seguinte: se o indivíduo treinar só o braço, naturalmente com pesos livres, porque não havia equipamentos. Aqui você tem no máximo uma banca, um banco, mas é barra fixa, fazendo o braço em barra fixa, etc. Você desenvolveria o corpo todo, só fazendo o braço. Sistemático, né? Porque o cara treina em pé, faz uma rosca com um impulso, flexionando o joelho, ele está fazendo perna também, está fazendo lombar, né? E assim por diante. Agora, evidentemente que não se recomenda só treinar braço, mas é que o braço, né, os grandes braços, era, e ainda é, de certa forma, hoje, o cartão de visita do fisiculturista, né? Antigamente se perguntava quanto você está de braço, hoje não se pergunta mais isso, né? Mas era importante, né? Quando você passava dos 40, nossa, era tal, né? 45, 46, 47, que eram os grandes braços da época. Hoje passaram dos 50, longe, faz tempo, né? Mas o braço por isso é um livro Big Arms, é um livro que eu gostei muito. E ele tem outras produções. Agora, para o fisiculturismo, o Hoffman não foi um grande mentor, como foi o Wader, por exemplo. Entretanto, os atletas dele, sim. E o John Grimmer é um exemplo disso. Uhum. O John Grimmer se tornou assim... Existem 3 divisores de água na moderna musculação, que marcaram época com as suas personalidades e as suas ações. O primeiro foi o Eugênio Sandel, que foi o primeiro homem forte que era também fisiculturista, né? Foi o primeiro
fisicultor. Tanto é que a estatueta do Sandel premia o Mister Olímpia, né? Então, ele é considerado o primeiro fisicultor moderno. Moderno. Existiam outros antes. O John Grimmick, ele é o divisor de águas. Nos anos 50, durante o fenômeno John Grimmick, ele era um fenômeno, ele era acrobata, fisiculturista, imbatível, era ginasta e era levantador de peso. Ele migrou para o fisiculturismo. Ele migrou para o esporte único. Não só o esporte do homem forte, que também tinha um físico desenvolvido e definido, né? Ele fez essa diferenciação. E o terceiro grande fenômeno, que é o divisor de águas para a época moderna, é o Arnold Schwarzenegger. São os três marcos do moderno fisiculturismo. Exato. Ô, seu Eugênio, uma pergunta que o rapaz fez sobre off-season. No off-season de um atleta fisiculturista, o senhor acha mais ideal ele comer controlado ou liberar mais um pouco, fazer mais lixo? Ou isso vai depender muito também de pessoa para pessoa, né? De metabolismo de cada um. Eu, particularmente, como muita besteira, eu sei, eu vi. Não fico tão gordinho. Enquanto tem uns caras que só aumentam o carboidrato, a proteína e a gordura boas e já ficam muito, muito gordinhos, digamos assim. Bom, você mesmo respondeu, né? E é isso mesmo, depende de cada um, né? Depende de cada um. Eu não acho que um fisiculturista que tenha pretensões mais sérias deva comer desregradamente qualquer coisa que apareça. Embora existam os campeões que fazem isso e tudo bem. Só que eles conseguem ser disciplinados quando chega a época da dieta. O que muitos não conseguem, acabam desistindo, porque não é para fazer dieta não é para qualquer um, né? Atleta em geral que se preze gosta de fazer dieta, ele não vê a hora de começar a fazer a dieta, né? Verdade. O que para outros é um sacrifício, para ele é um prazer, né? É um prazer. Tem algo de sádico, sadomasoquismo aí, mas esse é um fato, né? É verdade. Esse é um fato. Agora, varia muito de indivíduo para indivíduo. Agora, eu conheci vários que foram campeões, inclusive campeões internacionais, nos extremos, né? Eu falei com o Alex que precisava bater nele para comer e o outro, o Luiz Otávio, tinha que bater nele para ele parar de comer. Então, os dois foram grandes campeões, né? Campeões internacionais, né? Mister Universo. Então, aí é um exemplo. Agora, tem gente que acha que tem que comer muito, muito, forçar, tomar alimento líquido para poder ter suficiente nutrientes para poder crescer. Isso não é verdade. Isso é muito do metabolismo de cada um, né? Tem pessoas que crescem, desenvolvem bem a massa muscular com um alimento normal, com a alimentação de um cidadão comum. Verdade. Arroz, feijão, bife e salada. Quer coisa melhor? Sabe? Um ovo frito no meio para dar uma equilibrada. É isso aí. Agora, isso aqui não é comida de atleta, eu já ouvi. Existe comida de atleta? Existe comida. Existe comida saudável e não saudável. Existe excesso e existe comedição. Agora, comida de atleta? Sabe? Verdade. Isso é bobagem. Isso daí que você está falando é certíssimo. Eu estou com 100 quilos agora. O senhor sabe que eu participo das competições 8,5, 8,4. Estou com 100 quilos sem forçar absolutamente nada. Estou só comendo normalmente, sem forçar nada, e meu peso já está lá em cima. Realmente, é isso mesmo. Então, você está bem. O Daniel perguntou aqui. Daniel Força Azul. Daniel, o senhor deve até conhecer, ele é daqui de Pernambuco. O Daniel compete com a gente na Master 2.
eu acho que ele já está com 115 anos já, Daniel. Ele Um perguntou pouquinho mais aqui, velho que eu. Ah. ele perguntou aqui sobre treinamento de carga máxima versus mais repetição. Deixa eu ver. Uma semana de carga. Ah, entendi agora a outra pergunta. Uma semana de carga e outra semana um treino mais metabólico. No caso, seria uma semana treinando mais tensional e uma semana treinando um treino mais metabólico. Fazendo esse. O que você acha? Essa é uma abordagem interessante. Existem vários métodos, vários princípios, inclusive alguns bem modernos, que preconizam esse tipo de treinamento. Uma época você treina para força, outra época você treina para resistência, outra época você treina para volume muscular. Tudo vai dar volume muscular, tudo vai dar força. Porque está bem demonstrado que se você fizer séries de 15 a 20 repetições, você vai enfatizar mais a sua resistência. Resistência muscular localizada, resistência anaeróbia, que é a capacidade de prolongar esforços de alta intensidade por mais tempo, como por exemplo, levantar pesos, né? Se você treinar, naturalmente, aí com mais carga, fizer repetições entre 8 a 12, é a faixa que praticamente todo mundo faz, de 8 a 12, e inclusive na terapia. Na musculação terapêutica, a faixa é de 8 a 12. Agora, 8 a 12 como? Você põe peso para fazer 8 repetições. Se você chegar a fazer 12, está leve, você está mais forte, tem que aumentar a carga. E o treinamento com abaixo entre 3 a 6, ou abaixo de 5, entre 3 a 5 repetições, 6, é o treinamento mais feito para força, com descansos maiores, intervalos maiores de descanso. Agora, o interessante é que você aumenta a força e outras qualidades funcionais em qualquer faixa de repetição. Então, também muito vai do gosto do atleta, da pessoa. Por exemplo, é mais confortável você treinar com repetições mais baixas, de 5 a 8, 6 a 8. É mais confortável. Muita gente prefere. E nem por isso deixa de ganhar massa muscular e nem por isso deixa de apresentar uma excelente definição na competição. Porque o que vai valer é a dieta, não é o número de repetição. Não é 15 repetições define e 8 repetições aumenta. Não tem isso. O que faz isso é a dieta. Então, seu gente, pode concluir. Então, também é relativo. O que é importante saber é o seguinte, que com qualquer faixa de repetições, você tem os benefícios da musculação, tanto em força, como resistência, como em massa muscular, etc. Agora, é evidente que se você situar entre 8 a 12 RM, repetições máximas, é melhor para hipertrofia. E é bom para tudo também. Acima de 15, normalmente não se preconiza, embora hajam atletas que treinam nessa faixa, de 15 a 20. Sérgio Nubret, por exemplo, é um exemplo. O grande Sérgio Nubret, um dos últimos grandes físicos clássicos, ele treinava nessa faixa, de 15 a 20 repetições. Seu Eugênio. Por outro lado, o outro grande atleta, esqueci o nome dele agora, ele treinava na faixa de 5 a 8 no máximo repetições. Então, seu Eugênio, eu vou ter que interromper o senhor. A live vai completar 2 horas, vai acabar. Então, e eu preciso comer pizza agora. Muito obrigado, seu Eugênio, pela live. Nada. Agradeço muito a todo mundo que assistiu aqui. Obrigado ao Rodrigo, Bruno, o pessoal todo que está aí. Jorge Careca está aqui assistindo.